O conceito conhecido como irracionalidade irracional foi popularizado pelo economista Brian Kaplan em 2001 para reconciliar a existência generalizada de comportamento irracional, particularmente nos domínios da religião e da política, com o pressuposto de racionalidade feito pela economia dominante e pela teoria dos jogos. A teoria, junto com suas implicações para a democracia, foi expandida por Kaplan em seu livro O Mito do Eleitor Racional. O propósito original do conceito era explicar como políticas supostamente prejudiciais poderiam ser implementadas em uma democracia e, ao contrário da teoria da escolha pública convencional, Kaplan postulou que políticas ruins eram selecionadas pelos próprios eleitores. A teoria também foi adotada pelo filósofo intuicionista ético Michael Hilmer, como uma explicação para a irracionalidade na política. A teoria também foi aplicada para explicar a crença religiosa. Parte 1. Teoria. Parte 1.1. Dois tipos de racionalidade e preferências sobre crenças. Kaplan postula que existem dois tipos de racionalidade. 1. Racionalidade epistêmica, que consiste grosso modo em formar crenças de maneiras que conduzam à verdade, fazendo esforços razoáveis para evitar raciocínios falaciosos e mantendo a mente aberta para novas evidências. 2. Racionalidade instrumental, que envolve a escolha dos meios mais abrangentes e eficazes para atingir os objetivos reais, dadas as crenças reais. A irracionalidade irracional descreve uma situação no qual é instrumentalmente irracional para um ator ser epistemicamente irracional. Kaplan argumenta que a irracionalidade irracional é mais provável em situações em que as pessoas têm preferências sobre as crenças, ou seja, alguns tipos de crenças são mais atraentes do que outros, e o custo marginal para um indivíduo de manter uma crença errônea, ou irracional, é baixo. No quadro da economia neoclássica, Kaplan postula que existe uma demanda por irracionalidade. A curva de demanda de uma pessoa descreve a quantidade de irracionalidade que a pessoa está disposta a tolerar a qualquer custo de racionalidade. Pela lei da demanda, quanto menor o custo da irracionalidade, maior a demanda por ela. Quando o custo do erro é efetivamente zero, a demanda de racionalidade de uma pessoa é alta. Parte 1.2. Irracionalidade irracional versus duplo pensar. A irracionalidade irracional não é duplo pensar não afirma que o indivíduo escolhe deliberadamente acreditar em algo que sabe ser falso. Em vez disso, a teoria é que, quando os custos de ter crenças errôneas são baixos, as pessoas relaxam seus padrões intelectuais e se permitem ser mais facilmente influenciadas por raciocínios falaciosos, vieses cognitivos e apelos emocionais. Em outras palavras, as pessoas não procuram deliberadamente acreditar em coisas falsas, mas param de se esforçar intelectualmente para estarem abertas a evidências que podem contradizer suas crenças. Parte 1.3. Fontes de preferências sobre crenças. Para que a irracionalidade irracional exista, as pessoas devem ter preferências sobre as crenças. Certas crenças devem ser atraentes para as pessoas por razões diferentes de seu valor de verdade. Em um ensaio sobre irracionalidade na política, Michael Hilmer identifica algumas fontes possíveis de preferências sobre as crenças. 1. Viés de interesse próprio. As pessoas tendem a manter crenças que, se geralmente aceitas, beneficiariam a si mesmas ou ao grupo com o qual se identificam. O preconceito de interesse próprio é complicado pelo fato de que as pessoas podem se identificar com grupos aos quais não pertencem, mas se sentem bem em assumir essa identidade. 2. Crenças como construtoras da autoimagem. As pessoas preferem ter crenças que melhor se adaptam às imagens de si mesmas que desejam adotar e projetar. 3. Crenças como ferramentas de vínculo social. As pessoas preferem manter as crenças políticas de outras pessoas de quem gostam e com quem desejam se associar. 4. Viés de coerência. As pessoas são tendenciosas para crenças que se encaixam bem ou reforçam suas crenças existentes, independentemente do grau de coerência dessas crenças com a realidade. Parte 2. Religião. Muitas das afirmações das religiões não são facilmente verificáveis no mundo cotidiano. Existem muitas teorias religiosas concorrentes sobre as origens da vida, reencarnação e paraíso, mas crenças equivocadas sobre essas raramente impõem custos do mundo real aos próprios crentes. Assim, pode ser instrumentalmente irracional ser epistemicamente irracional sobre essas questões. Em outras palavras, ao formar ou atualizar suas crenças religiosas,
As pessoas podem tender a relaxar seus padrões intelectuais com o objetivo de direcionar o apoio popular para suas crenças. Parte 3. Política. Parte 3.1. Irracionalidade racional nas crenças políticas individuais. A política é uma situação em que se espera que a irracionalidade racional seja comum, de acordo com a teoria de Kaplan. Em grandes democracias típicas, cada eleitor individual tem uma probabilidade muito baixa de influenciar o resultado de uma eleição a determinar se uma determinada política será implementada. Assim, o custo esperado de apoiar uma política errônea, obtido pela multiplicação do custo da política pela probabilidade de o eleitor individual ter um papel decisivo na influência da política, é muito baixo. Os benefícios psicológicos de apoiar políticas que parecem boas, mas na verdade são prejudiciais, podem ser maiores do que esses pequenos custos esperados. Isso cria uma situação em que os eleitores podem ser racionalmente irracionais por razões práticas de moral. Parte 3.2. Irracionalidade racional e vieses sistêmicos. Para que a irracionalidade racional em um nível individual tenha um efeito sobre os resultados políticos, é necessário que haja maneiras sistêmicas pelas quais as pessoas sejam irracionais. Em outras palavras, as pessoas precisam ter vieses sistêmicos. É preciso haver uma diferença sistêmica entre as preferências das pessoas sobre as crenças e as crenças verdadeiras. Na ausência de vieses sistêmicos, diferentes formas de racionalidade seriam canceladas quando agregadas usando o processo de votação. Kaplan faz uma demonstração empírica sobre a existência de vieses sistêmicos nas crenças sobre economia em seu livro O Mito do Eleitor Racional. Parte 3.3. Implicações aos resultados da democracia. Quando um grande número de indivíduos mantém crenças sistematicamente tendenciosas, o custo total para a democracia de todas essas crenças irracionais pode ser significativo. Assim, embora cada eleitor individual possa se comportar racionalmente, os eleitores como um todo não estão agindo em seu próprio interesse coletivo. Isso é análogo à tragédia dos comuns. Outra forma de pensar a respeito é que cada eleitor, por ser racionalmente irracional, cria uma pequena externalidade negativa para os outros eleitores. Kaplan acredita que a irracionalidade racional dos eleitores é uma das razões pelas quais as democracias escolhem políticas econômicas subótimas, particularmente na área de livre comércio versus protecionismo. O filósofo Michael Hilmer, em uma palestra sobre irracionalidade racional na política, citou a guerra contra o terrorismo e o protecionismo como dois exemplos de racionalidade racional na política. Parte 4. Teorias concorrentes e opostas de democracia e política. Qualquer teoria da democracia deve levar em conta o fato empírico de que a maioria dos eleitores em uma democracia tem muito pouca ideia dos detalhes da política, incluindo os nomes de seus representantes eleitos, os mandatos e as plataformas dos candidatos dos principais partidos políticos. Assim como a irracionalidade racional, algumas teorias da democracia afirmam que as democracias tendem a escolher políticas ruins. Outras teorias afirmam que, apesar das observações empíricas sobre a ignorância do eleitor, as democracias se saem muito bem. Abaixo estão listadas algumas dessas teorias e sua relação com a irracionalidade racional. Parte 4.1. Ignorância racional e teoria da escolha pública. A teoria mais famosa do fracasso democrático é a teoria da escolha pública. A teoria, desenvolvida por James Buchanan, Gordon Tullock e outros, baseia-se na ignorância racional. Os eleitores têm uma probabilidade muito pequena de influenciar os resultados das políticas, por isso, não se esforçam muito para se manterem atualizados sobre a política. Isso permite que interesses especiais manipulem o processo político e se envolvam na busca de renda. Uma ideia-chave da teoria da escolha pública é que muitas políticas prejudiciais têm benefícios concentrados, experimentados por interesses especiais, e custos difusos. Os interesses especiais que experimentam os benefícios estão dispostos a fazer lobby pelas políticas, enquanto os custos são distribuídos de forma muito difusa entre um grupo muito maior de pessoas. Como esses custos são difusos, as pessoas que arcam com os custos não têm o suficiente em jogo para fazer lobby contra as políticas. A irracionalidade racional e a ignorância racional compartilham algumas semelhanças fundamentais, mas também são diferentes de várias maneiras. As semelhanças são que ambas as teorias rejeitam a afirmação de que os eleitores são racionais e bem informados, e ambas as teorias afirmam que a democracia não funciona bem. No entanto,
As teorias diferem de várias maneiras. A ignorância racional não prevê qualquer tendência sistêmica nas crenças dos eleitores. Em vez disso, é consistente com o fato de os eleitores terem crenças erradas de maneira aleatória, sem direção geral de parcialidade. A irracionalidade racional, por outro lado, prevê que vieses sistêmicos podem ocorrer em áreas onde as políticas que parecem boas são sistemicamente diferentes das políticas que são, de fato, boas. A teoria da escolha pública explica o fracasso da democracia em termos de interesses especiais que frustram a vontade do povo, que é racionalmente ignorante. Com a irracionalidade racional, por outro lado, é possível, para as democracias escolherem políticas ruins mesmo se a vontade do povo for implementada. Isso não exclui a possibilidade de manipulação de interesses especiais, mas atribui a ela um papel secundário. Existem duas objeções principais à teoria da escolha pública e à ignorância racional que não se aplicam à irracionalidade racional. 1. Milagre da agregação. Se os erros do eleitor são puramente aleatórios e resultado da ignorância, então os erros aleatórios dos eleitores ignorantes devem ser cancelados e mesmo uma pequena proporção de eleitores bem informados deve ser suficiente para o bom funcionamento da democracia. A objeção, pelo menos nesta forma, não se aplica à irracionalidade racional, porque a irracionalidade racional apoia vieses sistêmicos na população votante. 2. Mecanismos, que podem ser concebidos para manter os políticos sob controle. Há uma série de estratégias para que eleitores racionalmente ignorantes mantenham os políticos sob controle sem a necessidade de se manterem informados sobre todos os detalhes da política. Por exemplo, se a captura de interesse especial é um problema e os eleitores são racionais, os eleitores devem tender a ser céticos em relação a qualquer programa governamental proposto e exigir fortes evidências de que não se trata de uma venda para interesses especiais. Por um fenômeno do tipo de seleção adversa, isso deve fazer com que o governo encolha. Empiricamente, isso não parece acontecer, já que o público votante costuma se entusiasmar com programas de governo cujos detalhes eles não entendem muito bem. Isso sugere que a captura de interesse especial não é um problema significativo ou que os eleitores não estão se comportando de maneira racional. Isso é menos problemático para a irracionalidade racional porque o apoio do eleitor a uma política pode ser um exemplo de irracionalidade racional. Parte 4.2. Votação expressiva. Brennan e Lomaski têm uma teoria alternativa do fracasso democrático que é bastante semelhante à teoria da irracionalidade racional de Kaplan. Sua teoria, chamada de voto expressivo, afirma que as pessoas votam para expressar certas crenças. A principal diferença entre voto expressivo e racionalidade racional é que o primeiro não exige que as pessoas realmente sustentem crenças sistematicamente tendenciosas, enquanto o último sim. Loren Lomaski, um dos proponentes do voto expressivo, explicou algumas das principais diferenças entre as teorias em uma resenha crítica do livro de Kaplan. Parte 4.3. Teoria do sucesso democrático de Whitman. Donald Whitman argumentou que a democracia funciona bem. O argumento de Whitman baseia-se em levantar uma série de objeções à teoria da escolha pública, como as descritas acima, ao mesmo tempo em que contrasta a teoria da escolha pública com a irracionalidade racional. Kaplan descreveu seu próprio trabalho sobre a irracionalidade racional como uma tentativa de resgatar o fracasso democrático dos ataques de Whitman. Fim. Gostou do vídeo? Inscreva-se no canal, comenta ou curta para apoiar o projeto. Muito obrigado, até a próxima.